Bom, boa tarde. Meu nome é Carla Gucci, sou psicóloga especializada em família. Estou aqui hoje um pouco para falar da questão do uso da internet entre crianças e adolescentes, né? Acho importante a gente ressaltar algumas coisas. Primeiro, a internet, eu acho que ela é vista em alguns momentos e tratada por alguns pais como uma vilã, né? Onde a internet, eu acho que ela tem um uso muito interessante. A internet traz um mundo novo, então eu acho que a gente tem que encarar o que a internet traz de possibilidades interessantes, né? No entanto, eu acho que nos perdemos aí um pouco, principalmente crianças e adolescentes, no uso dessa internet, né? Na quantidade de tempo que eu me dedico ao uso da internet, né? Vou trazer alguns dados, assim, tem uns dados de 2 anos atrás, mais ou menos, que de aproximadamente 30 milhões de crianças no mundo, aproximadamente 24 milhões usavam internet, né? Dessas 24 milhões, 83% era através do uso do celular, né? Então, que fica muito mais rápido, né? Porque o celular está na mão deles e eles acabam utilizando, né? Então, eu acho que vale ressaltar o quê? A internet, ela tem um uso super específico, que é o quê? Onde eu acesso dados, eu acesso informações e eu compartilho informações e dados, né? Então, o que é importante? Primeiro, a conversa dos pais com as crianças é fundamental. Putz, é válido a gente pegar e proibir, bloquear? Não sei, eu acho que o caminho melhor para crianças que você consegue já ter um diálogo e conversar, que eu acho que a partir de uns 6, 7 anos você consegue dialogar e mostrar para ela que o uso da internet, uso do celular, compartilhamento de dados exige uma responsabilidade, né? Então é importante dividir com a criança e que ela entenda essas responsabilidades. Que eu acho que vale aqui também falar que essas responsabilidades do que a criança coloca na internet, os pais vão ser responsáveis legalmente. Então, assim, tem uma responsabilidade desses pais. Por isso é tão importante que haja um diálogo entre pais e filhos, onde se estabeleçam as regras e limites. Por quê? Porque a vida é muito mais que a internet, né? Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a lição, eu tenho que brincar com os meus amigos, eu vou fazer uma atividade física. Então, como é que vai ser a rotina do meu dia à medida que eu estabeleça isso e que eu consiga realizar tudo isso, né? No decorrer do meu dia. Então, eu acho tão importante que os pais coloquem isso para as crianças, estabeleçam essas regras para que fiquem claras para eles, né? Porque não adianta você bloquear e você, de repente, proibir, de alguma maneira aquilo meio que pode ser visto como, eu vou burlar aqui e vou tentar acessar ali. Então, quando você estabelece junto e tem um diálogo, onde você mostra as responsabilidades, as ganhas, as perdas, eu acho que fica muito mais fácil da criança compreender. Tá? E você minimiza, tá? Uma outra coisa importante, eu acho que a internet tem alguns perigos que também tem que ser discutido com os pais, que é o cyberbullying, né? Ele acontece no número gigantesco, tá? A gente teve um número aí há um ano atrás de 42 milhões de bullying nessa parte da internet. É sério, né? E a criança muitas vezes acessa, muitas vezes ela compreende, às vezes ela não tem uma compreensão tão clara, ela fica com medo. Então é importante esse diálogo para que a criança possa trazer para você esses medos, se caso ela tenha acessado algum conteúdo que tenha deixado ela receosa, com medo, enfim, eu acho importante que haja esse diálogo, tá? E que você possa mostrar que existem alguns perigos na internet, tá? As crianças, algumas que sofrem o cyberbullying ou até bullying na escola também, elas têm umas mudanças de comportamento. Então, eu acho que os pais têm que estar ligados. Às vezes tem um interesse, até tá com medo, não quero ir pra escola, não quero que você pegue meu celular, que tem um conteúdo ali, não quero que você, a criança fica com dor de cabeça, às vezes ela fica com insônia, quer dizer, podem haver sintomas ali que ela apresenta à medida que ela está temerosa por algum conteúdo, ou que ela compartilhou, ou que ela acessou e não soube entender direito, tá? Então, eu acho que a aproximação dos pais e a conversa, diálogo aberto, é fundamental, né? Para que as crianças possam entender os perigos, possam compreender, inclusive, as responsabilidades deles e dos pais, na medida que ele acesse um conteúdo ou coloque algumas coisas que esses pais também serão responsabilizados. Então, acho absolutamente fundamental
tá? Que se estabeleça isso. Existe uma média, eu acho, né, que pode ser seguida, eu acho que é interessante, de crianças de 6 a 12 anos, de uma média diária de 2 horas. É claro que agora a gente está passando por uma quarentena, muita gente com aula online, então esse número super extrapolado, né, que é o momento que ele é particular. Né? Então, nesse momento não tem como. Então, as crianças às vezes estão na aula, tem algumas que ficam 4 horas em aula online, tem 6 horas, tem gente que fica 8 horas. Enfim, tem uma variação. E um tempo que ele se diverte, ok? Ali com um jogo ou com alguma coisa para ele se distrair. Então, nesse momento, eu acho que também vale estabelecer a rotina para que ele possa inserir outras coisas que ele possa fazer, senão ele passa o dia inteiro na internet, entre aulas e entre uma diversão. Então, o que eu tô dizendo aqui? O mais importante é o diálogo. Pais e filhos dialogando, conversando, estabelecendo um pouco quais são limites e regras. Eu acho muito legal. Então, é uma forma de eu poder me aproximar dos meus filhos e mostrar para eles o que eu tô querendo dizer, o que significa internet, porque, enfim, eles entram e muitas vezes não tem uma ideia do conteúdo inteiro. Quando eu tô falando de crianças, às vezes não compreendem direito e acabam entrando em algumas áreas que são restritas, né? Então, eu acho que o caminho é por aí, tá bom? Então, agradeço essa oportunidade de poder conversar isso com vocês hoje.